Se você já gritou com seu filho e depois se sentiu péssima, com vergonha, culpa e arrependimento, esse vídeo não é para te culpar, é para te ajudar a entender o que está acontecendo com você e com ele. Porque entender é o primeiro passo para a consciência e a consciência é o primeiro passo para a mudança. Meu nome é Poliana Fornari, sou educadora parental, trabalho com famílias que querem educar seus filhos com mais gentileza, mais respeito, mas ao mesmo tempo sem abrir mão dos limites saudáveis e da disciplina. E esse canal é para a gente conversar sobre o assunto, sobre maternidade, sobre criação de filhos, tudo isso de uma forma muito respeitosa, sem colocar culpa nos ombros da mãe e na vida real, no dia a dia, com ferramentas que realmente funcionem para você. Se você gosta dessa proposta, então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você achar que vai gostar do conteúdo e vamos pro vídeo. Então vamos começar entendendo o que acontece no cérebro da criança quando ela é exposta ao grito. O cérebro, ele interpreta o grito como um sinal de ameaça. Logo, ele vai ativar os circuitos de luta ou fuga da criança. Então, e o que acontece quando a gente ativa os circuitos de luta ou fuga? A amígdala fica em alerta. A amígdala, ela é uma região do cérebro que é justamente responsável por isso, por detectar os perigos e os riscos que existem no ambiente. O que acontece se você está lidando com uma criança cuja amígdala está sempre sendo ativada? Ela vira uma criança sempre em estado de alerta, ela vira uma criança hipervigilante, hiperreativa. Logo, qualquer coisinha mínima que às vezes você fala, um gesto, um tom de voz, ela vai interpretar aquilo como um ataque. E a reação instintiva dela vai ser ou contra-atacar, que é a reação de luta, ou então vai ser se retrair, que é a reação de fuga. Enquanto o cérebro está ativando esses mecanismos, esses circuitos de defesa, ele não está ativando os circuitos de aprendizagem. Ou seja, um cérebro que está sempre em alerta, sempre sobrevivendo, não vai conseguir aprender como agir corretamente. Outro ponto importante: para se autorregular, o cérebro precisa de segurança. E para a criança sentir segurança, ela precisa de apego seguro com o adulto cuidador. E se a criança está frequentemente num ambiente cheio de gritos, esse apego seguro acaba não existindo. E, além disso, como o cérebro da criança é muito imaturo, para se autorregular, para se regular, desculpa, ele precisa da ajuda de um adulto. O adulto é que vai ensinar a criança a como se acalmar. E se esse adulto está frequentemente gritando e perdendo a paciência, a criança acaba perdendo a referência de como agir corretamente. E essa explicação foi para vocês entenderem o porquê de hoje os estudos mais recentes em desenvolvimento infantil e neurociências mostrarem que justamente as práticas educativas baseadas no medo, e o grito está incluso entre elas, elas podem servir muito bem para você conseguir uma obediência momentânea da criança, mas a longo prazo elas são contraproducentes. Bom, o primeiro ponto é porque elas geram um afastamento emocional da criança, o que dificulta corrigir ela, né? Afinal, se a criança não confia na gente, ela não vai seguir as nossas orientações. O segundo ponto é que ensina a criança a sobreviver, a reagir e a evitar. Entre essas reações, a mentira está inclusa, mas não ensina a criança como se autorregular. E aqui, por autorregular, não é só lidar com a raiva, se acalmar na hora da raiva, mas envolve também em você adiar gratificações presentes em prol de um benefício melhor no futuro, a ter resiliência, a saber a fazer o que é certo, mesmo que seja a coisa mais difícil a fazer e não seja necessariamente o que você queira fazer. Envolve você saber conviver com a discordância, com as divergências. E é justamente isso que a gente quer construir, não é mesmo? Portanto, é muito mais efetivo, em vez de educar a criança pelo medo, ensinar ela a antecipar as consequências e tomar as decisões mais corretas. Que gritos fazem mal? Isso praticamente todo mundo sabe. Que porque mesmo sabendo disso, praticamente toda mãe grita, algumas mais, outras menos. Porque ela chegou no limite dela. O grito, ele não nasce no momento em que ele sai da nossa boca. O grito ele nasce muito antes,
com toda a sobrecarga, com todo o sentimento de impotência, com toda a insegurança e sobre como lidar com a criança. E por que eu gastei todo o meu português antes explicando quais são os efeitos do grito no cérebro e na educação da criança? Porque provavelmente, se você grita, você foi uma criança que cresceu em um ambiente cheio de gritos. O seu cérebro foi formado em todo aquele contexto que eu falei anteriormente. Você só aprendeu a reagir. Você não aprendeu a lidar, entender os seus sentimentos e necessidades. Você não aprendeu a lidar com a sua raiva de uma forma assertiva. Você não aprendeu a se autoconhecer. Você só aprendeu a se consertar. E qual dessas duas habilidades você acha que precisa ter para conseguir lidar com a angústia e com a raiva que você sente sem gritar? Pois é. Então, não adianta eu resolver um dia que eu nunca mais vou gritar, porque isso não vai acontecer de uma hora para outra. Esse é um processo, sim, possível, mas que demanda tempo, demanda autoconhecimento, autorreflexão e, principalmente, vão existir erros no caminho. Você, eventualmente, vai acabar gritando. Então, cuidado, não se prometa que você nunca mais vai gritar. Se você gritar, não se puna depois. Não se compare com ninguém, não se compare com a sua amiga. E, principalmente, não pense que se você gritar, isso se deve a uma falta de força de vontade sua. Cuidado com a culpa, porque a culpa ela te paralisa e não te ensina nada sobre autocontrole. Então, o que pode ajudar? É trocar essa culpa pela autorresponsabilidade. É saber que gritar sim é errado, mas que você é maior do que esse seu erro. A culpa te paralisa, como eu já disse, já a autorresponsabilidade ela te impele para a ação. Então, o primeiro passo, seja realista. Você vai eventualmente gritar, os erros vão acontecer. Aqui, o mais importante não é você focar nessa perfeição de nunca mais gritar, mas sim procurar diminuir a intensidade e a frequência desses gritos. É você aprender a reparar, a pedir desculpas, você saber o que fazer depois que eventualmente você gritar. Segundo passo, reflita. Quando você gritar ou sentir necessidade de gritar, reflita quais são as causas disso. E por causas, eu não quero que você culpe outras pessoas. Ah, eu gritei porque meu filho é muito teimoso. Ah, meu marido não faz nada aqui em casa. É claro que o comportamento das outras pessoas influencia no nosso, mas eu quero que você reflita sobre você. Quais são os seus aspectos emocionais e psicológicos que levaram ao grito? Denome os seus sentimentos, reconheça as suas necessidades. Você precisa do quê? Você precisa de valorização, de suporte, de descanso, de tranquilidade. O que te move? Depois de reconhecer, acolha esses sentimentos e necessidades. Terceiro passo, entenda como o seu corpo funciona. Quais são os gatilhos da sua raiva? Como ela se manifesta no seu corpo? Quais são os sinais que o seu corpo dá que a raiva está chegando? Eu, por exemplo, eu sei que quando a minha mandíbula trava, é porque a tempestade vem aí. E a gente conhecendo, a gente tendo consciência desses sinais que o nosso corpo dá, a gente consegue se acalmar antes da gente explodir. E por falar em explosão, conheça também o que te ajuda a se acalmar. Às vezes você funciona saindo por uma caminhada, às vezes você precisa gritar num travesseiro, às vezes você precisa respirar fundo. Como que você funciona? Troca esse não posso gritar, não posso gritar, não posso gritar, por refletir. Como que o meu corpo funciona? O que me ajuda a enfrentar esses momentos? E se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar um pouco melhor, eu vou te convidar para entrar no grupo de WhatsApp, que o link está aqui na descrição. É uma comunidade formada por mães que querem entender um pouco melhor. Lá a gente discute mais, se aprofunda mais nos temas que eu trato aqui nesses vídeos. E lá tem áudios, tem vídeos, tem espaços para dúvidas. Tá um lugar bem legal para a gente construir aqui um grupo de aprendizado, de apoio e de suporte para a mãe. Se você for, você será muito bem-vinda. Tchau, fique bem.